Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção poder ser instrumento do Senhor para manifestar a graça de Cristo, manifestar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, obrigado por estar conosco. É um grande privilégio poder ministrar ao seu coração. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nós temos orado por isso incessantemente, para que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. E ao ministrarmos a palavra do Senhor, nós temos um recado para você. Fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de sermos arautos, de anunciarmos a chegada do reino de Deus e a volta e a proximidade da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos ministrado nas últimas semanas a respeito de ética cristã, um material bastante especial que o Senhor tem colocado em nossas mãos para ministrar a vocês. Espero que o Senhor esteja falando profundamente ao seu coração, então continue conosco. Seja ministrado pela palavra do Senhor, seja ministrado pelas coisas que o Senhor tem colocado em nosso coração, em nossa vida, para abençoarmos, para edificarmos a Igreja de Cristo. Na última semana nós falamos a respeito de ética e a autoridade. Ficou algo em aberto, eu gostaria de participar aqui com vocês. Nós falamos em autoridades, em alguns níveis de autoridade, né, ou tipos de autoridades. Nesses tipos de autoridade nós falamos a respeito do matrimônio e a família, falamos do governo civil e falamos do governo religioso, ou governo eclesiástico. Algo que me despertou nesta semana a respeito desse assunto, eu não falei nada naquele momento porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas a autoridade máxima sobre as nossas vidas é evidente que é o Senhor, é evidente que é a palavra do Senhor. Quando nós propomos ali a autoridade da família, a respeito das mulheres serem sujeitas aos maridos e os filhos obedientes aos pais, ainda falamos do governo, falamos do Estado, né, como autoridade sobre as nossas vidas. Inclusive hoje a gente vai falar sobre ética e Estado. É claro, e mesmo as autoridades eclesiásticas, é claro que a autoridade máxima sobre as nossas vidas é a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, quando foi preso, a primeira prisão do apóstolo Pedro por pregar a palavra de Deus, quando ele estava sendo solto, né, sendo liberto ali daquela cadeia, no capítulo 5, do versículo 27 de Atos, nós observamos: trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e ao sumo sacerdote o interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então ali a pregação do apóstolo Pedro e dos discípulos, os demais apóstolos, falando a respeito da morte de Cristo e de sua ressurreição. Então o Senhor até falou: olha, não adianta vocês virem falar que nós somos os culpados pela morte de Jesus. É claro que são. Foram eles que entregaram Jesus a Pilatos. Então, versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus ou aos homens? Então Pedro fala: olha, vocês são realmente autoridade sobre as nossas vidas, estamos presos pela autoridade que é posta sobre vocês, mas diante da autoridade de vocês, nós ficamos com a autoridade da palavra de Deus. E nós não deixaremos de falar o que temos que falar. Então, irmãos, diante do Estado, diante de lideranças eclesiásticas que não estejam debaixo do Senhor, e o mesmo Estado debaixo de Cristo, ou de pais que não estejam debaixo de Cristo, a nossa autoridade suprema é o Senhor. Mas fique conosco, essa aqui não é a palavra final, aliás, é uma palavra final, mas não vai ser mais embasada no decorrer das nossas aulas. Inclusive hoje, já na semana passada nós falamos a respeito da ética e a autoridade, ou seja, o princípio da autoridade, seguiremos nesse discurso, nessa mesma conversa, falando hoje sobre ética e o Estado. E futuramente iremos falar sobre pena de morte, vamos falar sobre ética e a política, que vai abranger ainda esse assunto, vamos falar sobre ética e as ideologias, vamos falar sobre ética e a família. Então há muito a ser falado com um cunho, né, com a base da autoridade. Então fique conosco, que o nome do Senhor seja glorificado, ok? Se tiver alguma dúvida,
Se você é membro da família Barueri, certamente você tem os nossos contatos, ou então pelas mídias sociais você deve conseguir aí os contatos da família Barueri. Se eu puder ajudá-lo, estarei sempre à disposição. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Aproveitando, antes de darmos início ao conteúdo de hoje, quero trazer uma lembrança. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione ali o sininho para que você possa receber as nossas publicações. E se as nossas ministrações têm edificado a tua vida, compartilhe com outras pessoas. Clique aí em curtir também, isso nos ajuda bastante para que o conteúdo da família Barueri possa alcançar mais vidas, mais pessoas e o nome de Cristo seja glorificado. Deus abençoe a tua vida, conte sempre conosco, ok? Muito bem, meus irmãos, eu queria falar com vocês sobre ética e Estado, esse é o conteúdo da lição de hoje. Espero que o Senhor fale profundamente ao teu coração. De onde procede a autoridade dos poderes civis? Pois bem, na última aula nós falamos sobre isso, nós respondemos essa pergunta através da carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, que diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Portanto, irmãos, a autoridade, os poderes civis, eles procedem do próprio Deus, é o Senhor quem manifesta uma autoridade para os homens ou para os poderes civis, conforme a gente vai falar hoje sobre o Estado. E esta resposta faz necessário mais algumas outras perguntas. Até onde se estende a autoridade e o poder? Ainda, qual deve ser a relação do Estado e igreja, igreja e Estado? E qual a atividade do cristão perante o Estado? Então, são algumas perguntas que nós vamos buscar responder nesta aula. Essas perguntas elas devem nos servir como introdução para o estudo, para despertar o nosso propósito, o nosso interesse de entendermos ética e Estado. Esse é o nosso assunto. E para esse desenvolvimento, nós vamos trabalhar os seguintes pontos: a natureza e o propósito do Estado, relação igreja-Estado, e terceiro, deveres da igreja junto ao Estado e os deveres do Estado junto à igreja. Então, esses serão os 3 pontos que iremos trabalhar nos próximos minutos. Avançando para o nosso primeiro propósito aqui, o primeiro ponto é a natureza e o propósito do Estado. A vocação do Estado civil, sejam eles governantes ou sejam eles os magistérios, vem de Deus. Nós vemos no Salmo de número 82, versículo 1 e versículo 6 o seguinte: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Versículo 6. E disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Esse texto, ele revela uma chamada a uma assembleia, a uma congregação divina, que do meio do povo, que é tirada do meio do povo com o propósito de julgar e estabelecer governo sobre o povo. Observe que ao chamar esses governantes, observe que o texto ao chamar esses magistrados de deuses, ele traz referência à autoridade divina estabelecida sobre a vida desses homens para serem juízes segundo a lei de Deus. Observe que Jesus, no capítulo 10, versículo 34 e 35 do Evangelho de João, ele cita esse salmo, dizendo assim: replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, as escrituras não podem falhar. Quando esse texto está sendo mencionado, falando sois deuses, né, eu já fui indagado a respeito disso já algumas vezes, esse termo deuses, quando o Senhor está colocando ali como Deus, está falando sobre homens que estão debaixo da lei para usar esta lei para serem magistrados, para julgarem e governarem o seu povo debaixo da lei de Deus. Então, não conferem ao homem divindade, mas conferem aos homens, melhor dizendo, conferem aos homens autoridade divina para estabelecer os seus governos e para estabelecer o seu juízo. Esse salmo, especificamente, eu não estou trazendo um estudo a respeito do Salmo 82, não é possível no momento, mas esse salmo é um salmo de juízo, que está condenando a forma que aqueles juízes, ou que aqueles magistrados, que aqueles governantes estavam tratando com o povo. Mas ao Senhor referir-lhe, sois deuses, ele fala, vocês estão
debaixo da autoridade de Deus, na minha autoridade, debaixo da minha lei. Então, o Senhor institui, do meio da congregação, do meio da assembleia, Deus levanta um grupo de magistrados, de governadores, para cuidar de seu povo. Nós vemos ainda no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 15 e 16 assim: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, mais uma vez, o Senhor firmando, levantando ali, governantes, sejam príncipes ou sejam reis, para decretar justiça ou para governar os homens. Ainda no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21, nós observamos: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, mais uma vez, falando a respeito do estabelecimento de um governo humano para governar a humanidade, para governar os homens, ou seja, os governos estão na mão do nosso Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 10 e 11, diz: então Pilatos os advertiu: não me responde? Não sabes que tem autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre ti se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos ali, ao interrogar Jesus, e Jesus não respondia, ele quis apelar para a sua autoridade. Falou: olha, eu tenho autoridade, você não vai me responder o que eu estou te questionando? Eu tenho autoridade para te julgar, ou para te libertar, ou mesmo para te crucificar. E a resposta de Jesus, mais uma vez, mostra que essa autoridade, que a autoridade humana, a autoridade governamental ali que os homens têm, é estabelecida. Não há uma autoridade estabelecida se não fosse por parte de Deus, se não viesse lá de cima. Então, mais um texto que mostra o controle do nosso Senhor sobre o governo humano. Avançando sobre isso, então falamos agora a respeito da natureza e o propósito do Estado, não é? Que a natureza vem de Deus, o propósito ali vem do nosso Senhor, de estabelecer o propósito, a vontade divina. É importante nós notarmos a respeito da relação igreja-Estado. Podemos observar 3 teorias distintas quanto à relação igreja-Estado. A primeira teoria que gostaríamos de trazer é a teoria da identificação. Essa teoria não separa, não faz separação institucional, ou seja, igreja e Estado se imiscuem inextricavelmente, ou seja, envolvem-se de maneira que não se pode desassociar um do outro. Então não é simplesmente uma separação, é uma coisa só. Estado e igreja estão juntos, estão totalmente, inteiramente ligados. Não há distinção entre religioso e secular. É o exemplo do Israel antigo. Nós observamos que Israel, na sua antiguidade, antes dos reis, melhor falando assim, era uma coisa só. Depois, com a vinda do monarquismo, dos reis, as coisas começam a mudar. Também nós observamos isso nos dias atuais nos governos islâmicos, onde a lei do Islã, a lei dos muçulmanos, não é? E elas se confundem. Elas estão, na verdade, não é nem que se confundem, elas estão totalmente ligadas, o Islã, com relação aos seus governos, aos seus estados, que praticam esse princípio. Também nós vemos em muitos governos comunistas que impõem o Estado como religião, onde a sua população é obrigada a adorar os seus líderes. Vou me deter um pouco a respeito dessa parte do comunismo, e nós vamos falar isso quando falarmos de ideologia, ética e ideologia. A gente vai falar sobre algumas ideologias e entre essas falaremos sobre o marxismo, sobre o comunismo, falaremos sobre alguns princípios bastante importantes que vão nos nortear a respeito de ética cristã. Segunda teoria a respeito de igreja e Estado é a teoria do domínio. Expressa-se de 2 formas. Há domínio da igreja pelo Estado, é o exemplo de Cuba. Então,
o governo, o Estado domina a igreja. A igreja não faz nada sem a autorização do Estado de Cuba. Então, é um domínio do Estado sobre a igreja. E também o domínio da igreja sobre o Estado. Nós vemos isso, por exemplo, no Vaticano, onde a igreja domina o Estado Vaticano. Você sabe, o Vaticano é um Estado, tem funções de Estado, no entanto, ele é governado pela Igreja Católica. E o terceiro e última teoria que trata de Igreja e Estado é a teoria da separação. A Igreja existe independente do Estado, como da mesma maneira o Estado existe independente da Igreja. Temos esse princípio como a herança dos reformadores, pois antes da Reforma Protestante, a Igreja e o Estado se identificavam, trazendo uma vasta profusão de heresias e o domínio autoritário sobre as pessoas. Você já deve ter visto um pouco sobre isso, o quanto era problemático essa condição aí, a partir daí, oriunda ali a Reforma Protestante, e muitos estados começam a separar-se da Igreja e temos o que entendemos hoje, que chamamos hoje de Estado laico. Vamos falar sobre isso mais no final desse discurso, ou desta aula, né? Entendemos que a autoridade do Estado e de seus magistrados é a procuração dada por Deus para o exercício do poder temporal e natural. Então, a Igreja, ou o Estado, aliás, ele recebe uma autoridade divina. Para quê? Para exercer poder, para exercer governo. Um governo temporal e natural, ou seja, um governo com um fim, tanto com um propósito, o fim no questão propósito, como um fim de acabar, de começar um novo governo. Em Atos, capítulo 12, versículo 20 e 23, diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e o de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra, e o povo clamava: a voz é voz de um Deus, e não é de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Olha, texto bastante interessante. Havia uma disputa, havia uma divergência entre Herodes, Tiro e Sidom. Eles conseguiram reconciliar-se com Herodes. E Herodes ali, depois daquela reconciliação, do momento ali de paz que eles estavam buscando, Herodes se vangloriou de toda essa conquista e se vestiu com as suas vestes reais e saiu. E ao ele falar, o povo clamava: olha, não é a voz de um homem, isso é a voz de um Deus. E Herodes, por não ter rechaçado essa condição, Deus o feriu. Por ele não ter dado glória a Deus, Deus o feriu, e ele foi comido de vermes e expirou. Então, o Estado, os governantes, não podem querer tomar o lugar de Deus, não podem querer tomar o lugar de relacionamento entre Deus e os homens. O Estado tem que ocupar o seu lugar, que falaremos quando falarmos a respeito dos deveres do Estado diante da Igreja. Então, aguarde isso. Porquanto a autoridade da Igreja e de seus ministros é a procuração dada por Deus para o exercício de um poder eterno e espiritual. Veja o contraste. A autoridade dada por Deus ao Estado e aos seus magistrados é uma autoridade temporal e natural. Já a autoridade dada pelo mesmo Deus, pelo Senhor, à Igreja e aos seus ministros é uma autoridade voltada para aquilo que é eterno e é uma autoridade espiritual. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, nós observamos: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra
terá sido desligado nos céus. Perceba uma autoridade que o Senhor está outorgando à sua santa igreja para que aquilo que ela manifestar nessa terra possa ser ligado aos céus, ou seja, está tratando de algo eterno, está tratando de algo espiritual. A autoridade do Estado e de seus magistrados e a autoridade da igreja e de seus ministros procedem de Deus. No entanto, precisamos compreender que Estado e igreja têm diferentes tarefas a realizarem. Nós observamos um texto bastante interessante no livro de Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 26, versículo 16 e 18. Preste atenção nisso. Mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões para o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do nosso Senhor Deus. Perceba, Uzias, rei de Israel, ele se vangloriou e foi até o templo para queimar incenso ao Senhor. Isto não era um ofício dos reis, mas era um ofício dos sacerdotes. Em desobediência ali, o sacerdote Azarias, mais 80 homens sacerdotes da maior firmeza, como fala, então homens de grande autoridade, foram contra o rei e falou: isto vai ser para a tua vergonha, não será para a tua honra. Naquele mesmo momento, o rei Uzias foi acometido de lepra, porque ele passou a exercer aquilo que não era para ele exercer. Tem muitos sacerdotes querendo tomar o lugar de reis em nossos dias. Muitos sacerdotes, pastores, líderes e dos mais variados nomes e títulos, que não vou nem entrar neste mérito, eles querem governar, querem colocar seus homens ali para governarem países, estados, cidades e infelizmente têm conseguido. Lugar de sacerdote não é no governo. Lugar de sacerdote é cuidando do povo, instruindo o povo para que possam colocar um bom governo, sim, mas não para exercer governo. E também tem muitos sacerdotes, tem muitos reis querendo tomar lugar de sacerdotes, querendo ir para os púlpitos, falar o que não deve falar. E muitos sacerdotes querendo tomar lugar de reis em nossos dias. Isto é um perigo. Devemos tomar um imenso cuidado com isso. Separação. A autoridade do governo ou do Estado é dada por Deus. E a autoridade da igreja é dada por Deus, mas para cumprir funções distintas. Preste atenção, cuidado com isto. Por último, deveres da igreja junto ao Estado e deveres do Estado junto à igreja. Conforme nós vimos, a autoridade procede da mesma fonte, Deus. No entanto, seus deveres são distintos, trazendo harmonia para a sociedade. Iniciamos isso falando a respeito dos deveres da igreja junto ao Estado. Preste atenção. O primeiro dever da igreja é promover oração em favor das autoridades. Nós vemos na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, primeira obrigação, primeiro dever da igreja junto ao Estado, interceder pelas nossas autoridades, interceder pelos nossos governantes. Isto é um dever. Nós não oramos porque achamos bom, nós não oramos porque nós achamos legal, porque nós somos bonzinhos. Não, nós oramos porque é um dever, é uma ordem do nosso Senhor orar pelos nossos governantes, orar por aqueles que governam, que têm autoridade sobre as nossas vidas.
Isto deve ser incentivado, promovido pela Igreja do Senhor. Segundo dever que podemos destacar a respeito da igreja junto ao Estado é sujeitar-se e estimular a honra àqueles que estão investidos de autoridade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17, nós observamos: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja reis como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para o pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos. Mais uma vez vou repetir isto. Tratai todos com honra. Temei a Deus, honrai ao Rei. Irmãos, nós somos incumbidos. A Igreja de Cristo, ela é posta para se sujeitar às autoridades humanas. Ela é posta para honrar as autoridades humanas e tratar todos com honra. Ainda que seja de um partido que não seja muito familiarizado com os meus ideais, com as minhas vontades. Eu preciso tratá-los com honra, porque foi a permissão do Senhor. Ele está investido de uma autoridade que foi da parte do Senhor. Então, já falei isso na última aula e vamos falar nesta e ainda falaremos em algumas outras, porque iremos falar bastante sobre esse assunto. A Igreja de Cristo tem que tomar uma postura sóbria, tem que tomar uma postura que testifique da glória do Senhor. Esta é a vontade do Senhor, que nós pratiquemos o bem e venhamos a emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, nós temos liberdade para falar? Temos, mas nós não devemos usar a nossa liberdade para simplesmente apresentarmos nossos ideais, mas pelo contrário, honrar, respeitar as autoridades para que eles possam reconhecer em nós a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Terceira obrigação da igreja, com relação ao Estado, pagar-lhes tributos. Nós observamos em Mateus 22, 21, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Certa vez indagaram Jesus, você acha que é justo pagar tributo? Como alguns gostariam de ouvir essa pergunta hoje, falam, não, o governo está nos roubando. Jesus fala, me deu uma moeda, deram-lhe uma moeda, e ele falou, de quem que é o rosto que tem nesta moeda? E eles falaram, olha, era o rosto de César. Então, dai a César o que é de César. Então, se é ele que está governando, dai a César o que é de César. Então, pague os tributos. Romanos, capítulo 13, versículos 6 e 7. Por este motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente para este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Observe que a palavra do apóstolo Paulo aqui, na sequência aqui do que o próprio Senhor Jesus falou, não é? A respeito de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, inverti a fala de Cristo, mas é esta, tributo, paga os tributos. A Igreja de Cristo deve incentivar os seus membros a pagar os seus tributos. A Igreja de Cristo deve incentivar os membros a não sonegarem impostos. Isto é pecado. Devemos dar bons testemunhos daquilo que o Senhor tem feito com as nossas vidas. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Princípio ético. Vamos lá. Agora, deveres do Estado junto à Igreja. Teologicamente, a função do Estado é dupla. A primeira função do Estado ele é um instrumento de coerção para garantir a ordem e a harmonia social. Romanos 13:3 nós observamos, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim para quando se faz o mal. Então, a função do Estado é garantir ordem e harmonia social. O Estado, e nós, quanto igreja, por isso que quando eu falar de política, a gente vai ser mais claro a respeito disso, por isso que a igreja ela tem que tomar um papel de isenção, para que nós possamos cobrar o Estado daquilo que é dever do Estado, trazer
a garantir a sociedade, a harmonia social, garantir a sociedade de coesão, trazer aquilo que nós elegemos os nossos governantes para fazer. Mas aguarde isto quando falarmos de política, ok? Segundo dever do Estado junto à Igreja o Estado existe para estabelecer justiça e promover o bem-estar geral. Romanos 13:4, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, a função do Estado é garantir bem social, bem no quesito moradia, alimentação, saúde, educação, tudo isto é função do Estado. Às vezes a igreja ela quer se envolver em certos assuntos que não é função da igreja. A igreja tem que fazer o que é chamada para fazer, manifestar o evangelho. A ação social pode ser um braço, um instrumento, mas não é uma obrigação diretamente ligada à igreja. O Estado, sim. Falaremos isso em tempo oportuno. Fique conosco. Certamente você vai falar ao teu coração. Deus, o Senhor Supremo e o Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo um magistrado e governo civil, que lhes são sujeitos. O governo, os magistrados e o governo civil devem estar sujeitos a Deus. E esse fim os armou de poder de espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Portanto, Deus os investiu para beneficiar, para trazer benevolência aos bons e castigar os maus. E perceba espada. Está curioso a respeito disso? Próxima semana nós iremos falar sobre a ética e a pena de morte. Então você vai ouvir um pouquinho sobre a espada. Mas isso para a semana que vem. Ok? O Brasil é um estado laico. Conforme o decreto de 119-A de 7 de janeiro de 1890, nós vemos: é proibido a autoridade federal, assim como os estados federados, expelir regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a, criar diferenças entre habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Preste atenção: crenças, opiniões filosóficas ou religiosas. Muitas vezes nosso Estado tem falhado por questão de opiniões filosóficas. O Estado ele tem que garantir a liberdade para os seus cidadãos. O Estado laico é representado pela separação Estado e Igreja. Os ideais da laicidade nos mostram que os interesses religiosos não podem interferir nas decisões governamentais. Nem tampouco os interesses do Estado podem interferir nas questões religiosas, nas questões que envolvem as nossas igrejas. Apesar disso, não quer dizer que o Estado não seja contra a religião. E nem nós, quanto religiosos, quanto igreja, somos contra o Estado. Apenas a função do Estado é garantir a liberdade religiosa para os seus cidadãos. Então é isso que nós esperamos do Estado, que o Estado garanta aquilo que nos é direito, liberdade religiosa, porquanto nós também devemos tomar muito cuidado para não queremos estar no lugar do Estado. A laicidade do Estado brasileiro não interfere quanto à autoridade divina sobre o Estado e magistrados, pois estes devem ser orientados pelas sociedades para a prática do governo e do juízo. Olha só, o Estado é laico e a autoridade posta por Deus não interfere, continua sendo laico, porque as autoridades, os magistrados que estão postos nos governos ou na magistratura, são homens da sociedade, é a sociedade que coloca esses homens lá. E a sociedade, o indivíduo que está na sociedade, ele tem um pensamento filosófico, ele tem um princípio religioso, um princípio de fé. Com isso, cabe à igreja, por meio dos seus membros, influenciar a sociedade como um todo com os princípios bíblicos. Então perceba que a nossa responsabilidade, a propagação do evangelho, se torna mais forte, se torna mais importante ainda. Isso coloca uma maior responsabilidade sobre os cristãos para cumprirem Mateus 5,
13 a 16, que nos chama, nos convoca para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não queremos que o estado de São Paulo seja um estado cristão, ou que o Brasil seja um estado cristão. Nós queremos que homens que estejam lá sejam homens verdadeiramente cristãos. E como nós fazemos isso? Pregando o evangelho claro, o evangelho verdadeiro, não um evangelho de qualquer forma, simplesmente para ganharmos os corações desses homens, para que eles possam fazer a nossa vontade, mas para que eles estabeleçam os padrões bíblicos. É claro que esse assunto é um assunto bastante longo e ainda não é o fim. Ainda iremos tratar sobre ética e política, nós vamos tratar sobre ética e as ideologias, entre outros assuntos que competem à ética responder. Na próxima aula, nós iremos falar sobre ética e a pena de morte, como uma função do Estado sobre a influência da igreja no que diz respeito aos seus cidadãos. Então, mais do que falar sobre pena de morte, o quanto a igreja está lançando, colocando os seus membros para influenciarem as pessoas que estão no Estado, que vão determinar a respeito de pena de morte ou não. Então, meus irmãos e irmãs, muito cabe falar. Não é o fim, mas continue conosco. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado, revelado na tua vida. Fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Se você tiver alguma dúvida, conte conosco, nos procure através das mídias sociais e vamos procurar ajudá-lo a caminhar contigo. Fique atento às publicações da família Barueri, sempre uma palavra de fé, de esperança, de direção para a tua vida em busca da edificação da Igreja de Cristo. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, tenha uma excelente semana na presença do Senhor e até a próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.